Sejam bem-vindos. Vou chamar esse momento de vídeo que nós estamos tendo aqui como um momento prophecy. Isso mesmo, profecia. Sou Constantino Everton, sou um estudante das Escrituras assim como você. Tenho me debruçado especialmente para o estudo das Escrituras nos que se refere às profecias relativo aos últimos dias que estamos vivendo. Tenho me dedicado por anos ao estudo do Apocalipse 13 e 17, estudo esse acompanhado de oração e jejum para que eu pudesse compreender o que esses dois capítulos realmente eles significam, qual a interpretação adequada para eles. Não só um livro, mas esses dois capítulos eles são extremamente desafiadores. Diversas pessoas ao longo do tempo têm se aventurado em interpretar esses dois capítulos. Avidamente eu tenho estudado sobre eles. Enquanto estudei, orei, jejuei durante todos esses anos para compreendê-los instintivamente, não sei, mas fui conduzido à compreensão de que eu jamais poderia compreender como um todo esses dois capítulos de Apocalipse 13 e 17 se não me dedicasse ao estudo do livro do profeta Daniel. Veio-me também a compreensão de que as visões que o apóstolo João teve no Apocalipse 13 e 17, elas são como um quebra-cabeça que precisam ser montados. Veio-me a compreensão também de que esses dois capítulos, 13 e 17 de Apocalipse, eles retratam acontecimentos. Eles possuem como acontecimento todo um contexto. E aprendi que esse contexto de Apocalipse 13 e 17, eles estão dentro do livro do profeta Daniel, capítulo 2 e o capítulo 7. Ou seja, a revelação que se encontra em Apocalipse 3,17 não inicia lá. Como eu disse, um quebra-cabeça onde as peças elas começam dessas profecias no livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. Mas como elas começam até culminar com Apocalipse 3,17? Bom, as visões, as profecias, elas começam quando o rei Nabucodonosor ele tem um sonho de uma estátua cuja cabeça era de ouro, os peitos e braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e por último os pés, havia uma mistura de ferro com o barro. O rei Nabucodonosor não só exigiu que este sonho fosse interpretado, ele também exigiu que este sonho deveria ser contado. Em outras palavras, que quem o interpretasse deveria primeiramente contar aquilo que ele havia sonhado. Tarefa nada fácil. E essa tarefa caiu nas mãos do profeta Daniel. Daniel, ao contar ao rei o seu sonho, ele em seguida interpreta esse sonho, dizendo: ó rei, a estátua que vistes, cuja cabeça de ouro representa tu, ó rei, querendo dizer o Império Babilônico. O Império Babilônico que foi governado entre 605 e 539 a.C. Em seguida, descendo nos materiais abaixo da cabeça de ouro, encontrava-se os braços e o peito de prata, a qual Daniel diz tratar-se de um novo império que sucederia o Império Babilônico. Logicamente, o Império Medo-Persa, que governou entre os anos 539 a 331 a.C. Em seguida, mais abaixo, Daniel explica que o ventre e as coxas de bronze representavam o império que também
seria o sucessor do Império Medo-Persa, ou seja, o Império Grego de Alexandre o Grande, que governou entre 331 a 168 a.C. Logo mais abaixo na estátua, verifica-se as pernas de ferro, a qual Daniel define como um império que governaria logo após o Império de Bronze, que seria o Império Romano, que governou de 168 a.C. a 475 depois de Cristo. Logo abaixo vemos os pés misturado com o barro e com o ferro, ao mesmo tempo que seria o Império Romano um império poderoso, mas haveria sua fraqueza, assim como o barro ele não se junta com o ferro. Da mesma forma, esse império ele não permaneceria forte para sempre. E assim aconteceu conforme a história registra. Aprendemos que após o Império Romano, a Europa foi dividida nas tribos bárbaras. Exatamente como no capítulo 2 de Daniel, isso é representado pelos 10 dedos dos pés da estátua, ou seja, as 10 tribos bárbaras daria fim ao Império Romano como império. A partir daí a Europa se dividiria em 10 seguintes tribos bárbaras, e elas se tornaram os países que hoje nós conhecemos da Europa atual. Para nós termos ideia dos 10 dedos da estátua que se formaram as 10 tribos bárbaras, as tribos anglos, elas formaram o que hoje é a Inglaterra. Os bárbaros francos formaram o que hoje é a França. A tribo dos visigodos formaram hoje o que é o norte da Espanha. As tribos suevos formaram hoje o que é Portugal. As tribos dos vândalos formaram hoje o que é o sul da Espanha. As tribos dos germanos formaram hoje o que é a Alemanha. A tribo dos burgundos formaram hoje o que é a nação suíça. A tribo dos ostrogodos formaram hoje o que é a nação austríaca. A tribo dos lombardos formaram hoje o que é norte da Itália. E a tribo dos érulos formaram hoje o que é o sul da Itália. Portanto, os 10 dedos da estátua representavam essas 10 tribos bárbaras que dividiriam o Império Romano e que formaria essas 10 nações bárbaras das quais citei, e também formaram as nações, essas 10 nações europeias. Mais à frente, o profeta Daniel, ele também tem uma visão semelhante ao sonho do rei Nabucodonosor. No entanto, Daniel não vê a estátua nessa revelação. Ele vê as partes da estátua, no entanto, em forma de animais. No capítulo 7 de Daniel, Daniel tem uma visão onde é mostrado para ele alguns animais estranhos e esquisitos. Primeiramente é mostrado para ele um leão com asas de águia. Em seguida é mostrado um urso com costelas em sua boca. Em seguida, o terceiro animal mostrado a Daniel é um leopardo com asas de águia e com 4 cabeças. Por fim, o quarto animal que é mostrado ao profeta Daniel, ele o descreve como um animal terrível e feroz. Ele não determina ali que tipo de animal que exatamente era, mas ele o descreve como apenas um animal terrível com 10 chifres em sua cabeça. Logicamente, esse é um sonho visto em forma de seres, no entanto representa as mesmas partes da estátua de Nabucodonosor. Fazendo a semelhança entre eles, vemos que o leão representa o Império Babilônico, do qual citei anteriormente. O urso, com costelas em sua boca, representa o Império Medo-Persas,
e as costelas em sua boca, a ferocidade com que ele devoraria muita carne. O terceiro animal, o leopardo com asas de águia, e 4 cabeças, representa o Império Grego de Alexandre o Grande. O fato de ter 4 cabeças representava que o Império Grego ele também seria dividido em 4 partes pelos 4 generais de Alexandre. Tanto que Alexandre ele morreu muito cedo, aos 33 anos. O quarto animal terrível, a qual Daniel vê que possui 10 chifres em sua cabeça, representa os mesmos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Assim como Roma, ela foi dividida da forma como os 10 dedos da estátua denota, da mesma forma esse animal mostra que os 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que dividiria o Império Romano. Tanto a estátua como o sonho dos animais, eles são o mesmo sonho. Mas por que foi repetido a Daniel o mesmo sonho? O fato de ter sido mudado a forma como foi mostrado para Daniel, ao invés de estátua, animais, vai dar uma característica a mais nesse sonho. Ou seja, o sonho de Nabucodonosor da estátua é similar ao sonho, a visão que Daniel teve dos 4 animais. No entanto, a visão que Daniel teve dos animais vai acrescentar uma coisa a mais para dar prosseguimento à história. Um item a mais ou um reino a mais para que a história pudesse seguir a sua trajetória. É por isso que no começo do vídeo eu disse que é um quebra-cabeça. O Senhor não estava só repetindo um sonho para Daniel. Começa aqui com a estátua, continua com os animais e a partir daí aparece um elemento a mais para dar continuidade àquele sonho de Nabucodonosor. Então o sonho de Nabucodonosor tinha continuação? Sim, tinha continuação e teve exatamente na visão que Daniel teve desses 4 animais. E o quarto animal foi o que aguçou mais ainda o interesse de Daniel, que ele disse que queria saber do que se tratava o quarto animal. E por quê? Porque no quarto animal, além dos 10 chifres, estava nascendo um chifre a mais naquele animal. E ao nascer aquele chifre, ele derrubou 3 outros chifres para que ele pudesse surgir. Ou seja, ao surgir aquele pequeno chifre, ele derrubou 3 dos chifres. E aí, mais adiante, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo essa continuação tanto do sonho de Nabucodonosor da estátua, quanto do sonho de Daniel, a partir daí em forma de animais. E foi muito interessante que o Senhor deu essa visão para Daniel em forma de animal, justamente para inserir ali um elemento a mais no quarto animal, onde iria surgir um poder do qual nós falaremos mais adiante no próximo vídeo. O conhecimento do qual nós partilhamos nesse vídeo é apenas um resumo deste livro. Seria impossível abordar todos os assuntos e todos os detalhes em apenas um pequeno vídeo. Se você deseja obter este livro, o link está na descrição. Foi um grande prazer compartilhar desses ensinamentos, desses conhecimentos. Coisas melhores ainda virão. Um grande abraço e até